das amarras, mas, ao contrário de alguns intelectuais, consegue fazê-lo com uma graciosidade e sem sobranceria, o que é algo muito raro hoje em dia. Tem um pensamento criativo no seu ADN, já morou em N sítios no mundo, já faz da psicologia positiva a sua forma de vida, e é uma pessoa que quem lida com ela não a esquece. Edith Amorim, obrigado por teres aceito o convite. Olá, Nuno. Eu só pela descrição digo, eu quero conhecer essa pessoa. Quem é? Sou eu. Mas olha, não é assim tão fixe, afinal. Sabes que as Mas a descrição descrições é das linda. pessoas... Não, nós às vezes quando vemos a nossa descrição feita por outros pensamos assim, eu sou aquele. Isso é espetacular, deixa-me ver outra vez. Não, mas é fantástico, as pessoas conseguem, e isso vem muito, o que é que as pessoas conseguem por vezes captar de nós, que nós às vezes não nos apercebemos, não é? Bem, agora se tu rematares isto tudo com, e além de mais, é alta e gira, aí sim, aí já fica assim tipo a cena. Eu tenho 1,55m e tenho a cara que tenho. Quanto ao alto eu sei que não é, portanto, quanto ao resto não vou comentar agora, porque estou em minha casa, não é? Portanto, tenho a minha família atrás de mim e poderiam não achar muita piada. Isto agora desta coisa de trabalhar em casa, a gente não se pode esticar muito, como digo. Vamos ficar com o livro pensador, está tudo ótimo. Dos livros pensadores ninguém tem medo, que eles não metem medo a ninguém. Para que todos tenham já agora uma noção, isto não é como a alta definição em que as pessoas fingem que não conhecem as perguntas. A Edith teve acesso às perguntas, umas mais malucas, outras menos malucas, sendo que existe aqui alguma liberdade mental para nós entrarmos a matar a pé juntos quando assim entendermos. E se calhar é assim que eu vou começar. Edith, o que é o pensamento criativo? Eu essa não preparei, não sei, não faço a mínima ideia sobre o tema. Isso estava no guião. Não estavas à espera que isto fosse de canja laranja, certo? Ouça, sei lá, isto é já um teste. As aulas online. Não vamos entrar pelas aulas online. Então, pensamento. Olá, Nuno, antes de mais, e deixa-me ser só cordial e agradecer-te o convite, a confiança e a apresentação, é muito fixe. É que a gente passa tanto tempo em casa, sei lá, a lavar tachos e a preparar comidas e de repente assim só mãe full-time, né? Que pensa, pois é, era verdade, eu antes disto tudo pensava e essas coisas, é verdade. Então, pensamento criativo, pois é, eu já andei nessas andanças. Então, pensamento criativo, eu acho que é sobretudo a capacidade de fazer associações menos prováveis e de juntar estímulos menos óbvios. Para mim é um bocado mais isso. E anteontem estava a dar a minha masterclass, eu dou uma masterclass de criatividade aplicada aos grupos no Master de Barcelona, cada ano. E há 2 dias os alunos perguntavam muito, mas então o que é criatividade, o que é pensamento criativo? E a maior parte deles estava com muito medo, porque diziam, eu não sou nada criativo, então conta lá o que é criatividade. Depois nós definirmos, e no fundo a definição é só fazer associações menos óbvias, menos prováveis. E que no fundo está um bocado ao alcance, porque obedece também a uma série de processos, a uma série de passos, a uma série de critérios que tu podes seguir e chegar a soluções menos óbvias. Quer dizer, a maior parte das pessoas acaba com, então eu afinal não sou assim tão pouco criativo quanto isso. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. O pensamento criativo é o que te permite chegar mais longe do lugar onde estavas. Não tens que chegar à lua, nem tens que inventar coisas que nunca se inventaram. Basta sair do ponto 1 onde te encontravas. Isto é a minha definição própria, claro. E achas que as pessoas associam essa própria auto ou não criatividade àquilo que vem na publicidade, àquilo que vem de mais fantástico por aí, e depois dizem, eu não era nada capaz de fazer isso? Sim, associam muito. Eu também me tenho dado conta muito por causa de dar aulas ao vivo com pessoas que me dizem, pois é que eu não sou artista, eu não sou, não é? Não venho da área das artes, da dança, do teatro, da música. Pois, não é? Há médicos incrivelmente criativos. Nós temos agora visto relatos de médicos, por exemplo, que relatam a maneira como colocam e tiram, só colocar e tirar toda a armadura de que são agora providos. Isso tem que ser altamente criativo para arranjar um sistema de coçar a gota de suor que está a sair sem tocar, não é? Criatividade é esse chegar a soluções menos óbvias, não têm que ser aplicadas propriamente à música nem à dança. Claro. Sim, as pessoas dão-se muito conta de que acho que todo o universo fantasioso, não é, nos leva a que a criatividade é associada mais à fantasia. E, no fundo, a criatividade é associada àquela mãe ou àquele pai que abrem um frigorífico ao fim do dia, têm um nabo a morrer e meia cebola e têm que fazer jantar para a família. E criar com isso. E olé com essa criatividade, não é? Portanto, sim. Faz sentido responder à pergunta ou dei aqui... Faz sentido. Olha, tu és a psicóloga, não sou eu, portanto, quem está aqui a ser colocado estamos sempre a ser colocados em causa, não é? Portanto, o psicólogo faz sempre uma avaliação. Não?
Pegando nisso, consegues identificar algum momento onde no início viste um grande, deixa-me pôr a mão aqui que é mais fácil, um grande obstáculo, alguém que estava mesmo muito perro, muito bloqueado, e no final dessa tua sessão, ou do teu acompanhamento, sentiste, isto foi de facto uma pedrada no charco e esta pessoa conseguiu desabrochar e mostrar o quão criativo que era? Alguma situação, algum momento inesquecível? Olha, eu acho que há uma coisa engraçada que é, geralmente as pedradas de charco não são tão a nível de criatividade, são mais a nível de atitude, é a sensação que eu tenho. Já tive muitas pessoas, por exemplo, que eram muito corporate, é realmente engraçada a história das mãos, porque como a câmera está ao contrário, a gente está a fazer gestos para aqui, onde é que eu tenho... Pronto, eu vou pôr as mãos onde elas calhar. Mas já tive abordagens com gente muito corporate, muito mais certinha, muito mais que vinha de processos, e que depois começou a perceber que podia fazer as coisas um bocado mais estrambelhadamente e um bocado com post-its colados nas paredes só para pôr as ideias de uma maneira diferente, em vez de ser um Excel, eram em papéis amovíveis, não é? Que por acaso tinham cores, e que perceberam que utilizar esse processo lhes permitia também outro tipo de processos e outro tipo de abordagem mental. Isso acontece frequentemente. Às vezes até diretores de empresas, por exemplo, aqueles CEOs, até de empresas menos grandes, dizem muito isso, não é? A forma de reorganizar as ideias e de perspectivar as coisas permite-nos uma abordagem super diferente. Mas para mim, assim, as grandes mudanças têm sempre a ver com amacianços de atitude lá dentro. E são essas que me enternecem. E há uma situação muito bonita dessas de antes e depois, não é? Quando tu me puseste essa pergunta, eu pus-me a pensar, pois, eu sou péssima, quando perguntam, olha, um filme que te marcou, um livro que te marcou, sei lá, são tantas coisas, não sei, sou péssima a responder essas perguntas. Mas em termos de mudanças de antes e depois de formações, eu lembro uma vez em França, estava a dinamizar um workshop com um grupo muito formal, eram só instituições, eram bancos e as grandes empresas da região que estavam a patrocinar essa instituição. E era uma sessão de criatividade aplicada. Então, de entrada, eles mal chegavam à sala e havia imensos papéis de cores e gometes e marcadores, e eu vi desespero escrito na maior parte das caras, dizendo, Santo António nos valha. Ou então, Santo Antoine, porque eram em francês e são mais chiques. E houve um senhor que já me tinham avisado que ele me ia fazer a vida difícil, que entrou assim a pé junto, o senhor tem assim, uns 60 e tal anos, e foi assim aquela cara de a catraia com estes post-its e com esta, primeiro a catraia e com estes post-its coloridos vai-me pôr a fazer o quê? Não é? Aquela cara de a sério. Tanta coisa que eu tinha para fazer na minha empresa importante. E entrou assim a pé junto, sempre que eu estava sentada atrás da sala em U, e estava mesmo assim, fechado, no grunhão, com aquele cara de tu vais ver as perguntas. E começou logo, pergunta, mais pergunta. E aqueles que a gente diz, este precisa de um abracinho, de um mimo qualquer. E eu, a certa altura, comecei mesmo a entrar com ele a dizer, olha, eu já percebi que tu és suposto ser o grunhão da turma, mas há alguma razão que isso não possa mudar ao longo do processo? E aquele confronto foi tipo, espera lá. É verdade que eu sou o grunhão normalmente dos grupos, mas nunca ninguém me confronta a coisa assim. Claro. Não é? É um bocado... E eu tenho um bocado mau feitio, por isso é que vais perceber depois o vilão. E a minha abordagem foi com ele a certa altura percebeu que eu estava lá para brincar com aquilo e fui entrando naquele murinho de carapaça. Eu acho que para mim esse é o principal bloqueio das pessoas, é o quanto se tomam a sério, não é? Ou não querer fazer figura de ridículos. Os catalães têm muitas vezes isso, quando eu trabalho muitas vezes em Barcelona, o não querer fazer figura de ridículo. E esta carapaça de ter que me proteger, o processo criativo, implica risco, implica um bocado de rasgo, claro. E isso pode ser maluco, não é? E esta carapaça depois impede os processos criativos, impede novas ideias, porque as pessoas têm medo de... E eu com o senhor fui entrando com o humor, e a certa altura, já num momento mais tranquilo da sessão, ele olha assim para mim e diz, olha, mas mais baixinho, já estavam a fazer trabalho de grupo, o que é que tu fazes quando tens assim um gajo como eu na sala, e que faz assim um bocado a vida negra, mais ou menos como eu? Eu achei aquilo tão fofo, ele tinha 60 e tal anos, não é? Eu tinha 30 e isto. Então olhei para ele e eu, isso é muito fácil, sabes o que é que eu faço? Então comecei-me assim a aproximar dele e disse, dá-lhe um abracinho. Então com o senhor de 60 anos, daqueles que nunca deve ter sido tocado por uma estranha nos últimos, 60 anos, e vou à beira dele, olha assim, pronto, olha, geralmente isso passa tudo, pronto, o senhor derreteu, não é? Na altura ficou teso, como sei lá o que, tipo, mas ela vai parar com esta porcaria, e depois derreteu. E acho que é um bocado isso, eu acho que é aqueles antes e depois, dá mimo às pessoas e as coisas, a maior parte das coisas resolve-se com miminho. E é um bocado essa a abordagem. E já agora, pegando nesse ponto, desculpa ter-te interrompido. Não, é bom que interrompas. Nesse ponto, quando tu dizes que as pessoas... quando tu dizes esse ponto das pessoas não se levam demasiado a sério, nomeadamente num contexto corporativo,
são, pegando numa frase de um filósofo, escritor, que agora já não me recordo, porque isto está a ser, apesar de estar a ser gravado, não está a ser feito em vários takes, é a corporação que corrompe as pessoas ou são as pessoas que corrompem a corporação? Ou seja, a criatividade é algo que as pessoas não me deitam cá para fora porque têm medo dessa exposição ao ridículo dentro da sua própria mentalidade corporativa, ou não? Ou as empresas, achas que as empresas dão liberdade às pessoas poderem fazer isso? Bem, eu acho que depende das empresas, não é? Eu trabalho com empresas que chamam muito essa criatividade e que vivem muito dela e que, não é? Que têm altas áreas de matrecos para as pessoas serem bué da criativas a jogar matrecos. E tem empresas que são, não é? Seguirás e farás o que viste fazer e não questionarás o óbvio, não é? E o que fez assim, que me tira um bocado a sério. Mas regra geral, ou seja, essas empresas matrecos é fixe, mas ainda não é a maior parte das empresas. E mesmo quem tem matrecos, Pois, às vezes é muito bom para alguém ver, não é? Tipo, é ninguém joga lá os matrecos nem o ping-pong, não é? É isso. Mas a maior parte das empresas ainda é a empresa que tem uma carga forte para com as pessoas e castradora, ou achas que são as pessoas que ainda educacionalmente foram educadas a, pá, não levantes ondas, não te darmos em ridículo, bater certinho. O que é que tu achas que em 2020, antes do Covid surgir, porque eu acho que vai mudar alguma coisa, não é? Nós todos já nos vemos em roupa, não é? Isto acho que vai ser giro depois quando chegar às empresas. Mas como é que tu identificas? Achas que ainda é uma lógica corporativa pesada na maior parte dos casos? Ou não? Ou as empresas já são, de regra geral, filosoficamente, já mais libertadoras e são as pessoas que se compartimentam elas próprias? Eu não tenho assim, apesar de ter experiência com muitas empresas que até são bastante abertas e livres e arejadinhas, eu tenho sempre a sensação que um grupo orientado ao profit geralmente tem uma tendência a, sim, vamos, por muito loucos que sejamos, não é? Estou a pensar assim na empresa mais louca, uma empresa Design Thinking de Madrid, não é? Que é tudo branco e com vidros. Sim, mas há coisas a seguir e há processos e há... É? Então, sim, ser louco, mas louco dentro deste quadradinho, porque se sairmos muito também fica demasiado louco, não é? Eu tenho a sensação também que as empresas, no fundo, são grupos, não é? E um grupo, a tendência mais fácil é que um grupo prenda mais do que liberte mais, não é? No sentido negativo, às vezes não é assim, não é? Sabemos que somos capazes de fazer muito mais asneiras com um grupo do que sozinhos. Mas tenho um bocado a sensação de que às vezes... a sensação que eu tenho, pelo menos, isto não quer dizer que seja nem é uma percepção de grandes empresas, nem é uma percepção de alguém que tem muita experiência, não é desde esse ponto que eu falo, mas tenho a sensação de que às vezes o facto de estarmos em grupo e termos que chegar a resultados e que as coisas de uma forma ou de outra também se foram fazendo assim de alguma maneira, e é mais fácil fazer como sempre se fez do que agora começar a inventar demasiado. Acho que o próprio ambiente acaba por cortar as asas demasiado asas. Isto é a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho em geral é, como eu conheço imensos freelancers também, normalmente as pessoas dão-se mais a uma liberdade criativa trabalhando individualmente do que numa empresa. Isso para mim é sim, isso aí vem da experiência. Sim. Muito bem. Tu a despedir-te e a pôr-te a trabalhar por conta própria. Não. Olha, é uma altura onde ninguém quer dizer isso em voz alta, mas como seguramente já deves ter pensado, vai haver um momento agora onde vai haver, infelizmente, muita quebra de emprego e muita gente vai se reconverter, reinventar, agora vai estar isso na BR. Não havendo grunhos que te tirem do sério e tu dês abracinhos, o que é que te tira do sério? O que é que me tira do sério? Bem, eu tenho um grande mau feitio que é a exigência, que é uma estuporada de uma característica que me tira a mim do sério. Mas a exigência, a minha própria exigência tira-me do sério. E como sou às vezes um bocado exigente também em relação ao que me envolve, às vezes o que me envolve tira-me do sério quando é pouco rigoroso nas coisas. Quando há coisas que eu sei que seria muito fácil serem bem feitas e são feitas assim, porque sim. Tira-me do sério o sempre se fez assim, ou seja, as coisas que se fazem sem se questionar e que dão mais resultados. Porque se sempre se fez assim e até funciona, eu sou muito de honrar a tradição funcionante e, sei lá, a filosofia, não é? Já vem mastigando pensamentos há muitos anos atrás e ainda bem porque a gente pega neles e ainda nos são úteis. Mas há outras coisas que se tornam obsoletas e que quem pega no obsoleto sem questionar e diz, mas sempre foi assim, isso tira-me do sério, mas tira-me muito do sério. Roda a baiana mesmo. Pois. Sim. Até porque é um obstáculo mortal ao teu trabalho, não é?
Sim, é um obstáculo à evolução, é um obstáculo ao andar, é um obstáculo ao fazer-se melhor. Bastava pensar 2 segundos sobre a coisa e já se faria diferente, se atrevesse a dizer, bem, sempre se fez assim, e qual é o problema de a gente fazer diferente agora, não é? E às vezes esta dificuldade que algumas pessoas e instituições têm em dizer, pronto, sempre se fez assim, mas isto funciona ou não? Porque se funcionar, maravilha, e mantém-se. Mas se não funcionar, ou se houver outras maneiras, não é? E tenho-me confrontado muito com isso, até às vezes a nível de educação, e tiro-me muito do sério. E agora, nesta fase em que as empresas se viram obrigadas a transformar em semanas o que estava planeado fazer em anos, o teletrabalho nunca teria evoluído. Nós não estamos em teletrabalho, nós estamos em desenrascanço de trabalho. Mas esta questão de ter os colaboradores em mobilidade, em ter os processos, tu acreditas que, e só em Portugal, não estou a falar porque tens já algumas experiências lá fora, isto é de país para país, é de cultura para cultura, mas acreditas que as instituições e empresas portuguesas vão aproveitar para se tornar mais ágeis, para se contratar pessoas em Castelo Branco em vez de ser pessoas em Lisboa ou na Guarda e passar a ter um modelo mais híbrido de trabalho e ter processos mais fluidos? Ou achas que quando disserem já podem ir voltar à vidinha normal, nós vamos tranquilamente fazer o que fazíamos antes? Olha, eu acho que eu não posso fazer isto é assim uma opinião, e não é assim muito pensada, portanto não posso dizer assim, olha, minha opinião de analista da coisa tem sido, não, de todo, portanto filtra, não tenho assim um grande critério. A sensação que eu tenho é, a quem for dada a oportunidade de continuar como estava, vai continuar como estava. Mas isto é uma sensação, tá? Não é uma grande análise. Tenho a sensação de que ainda assim o conforto puxa muito, não é? E quem depois de passar por este desconforto todo, pensar que pode voltar a ir para o escritório, trabalhar e poder empregar gente que está ali ao lado, vai fazê-lo. Isto é uma sensação que eu tenho. E o meu desejo seja de que as pessoas percebessem que realmente, no outro dia vi uma crónica muito engraçada no LinkedIn, de uma jovem Joana que falava sobre isso, não é? Isso é na mesma criativos e se calhar até mais, porque temos mais tempo para isso. Eu gostava que sim, não é? Agora, o que é que vai acontecer? Não sei. Tenho um bocado medo de que as pessoas, que seja uma espécie de safe place, de lugarzinho seguro, voltar ao de sempre, enquanto se puder manter o de sempre. Não faço a mínima ideia como é que a coisa vai evoluir, não é? No mundo real. Sim, eu também tenho uma opinião, acho que isso vai acontecer na esmagadora maioria das empresas, mas aquelas que conseguirem fazer a tal ponto, se conseguirem evoluir disruptivamente, se é assim que se diz neste tempo, poderão ganhar uma vantagem competitiva muito grande face àquilo que existia. Ou seja, eu acho que agora, não sei se conhece aqueles carros americanos que depois tem um pace car que vai à frente deles e quando ele se vai embora, o pace car, eles arrancam e há uns que arrancam assim com uma velocidade brutal e outros ainda estão a olhar para a batalha e o que arranca com uma velocidade brutal, aquilo ganha ali um mastro brutal. E esta é uma fase de facto que não nós não tivemos nada comparado com isto, não há propriamente um manual de como lidar com uma pandemia, não é? Edith, disseste que tinhas mau feitio, eu não reconheço isso, mas também conheço-te pouco e também não é isso que tenho passado, pelo menos para as pessoas que nos conhecem, ambos os dois, como dizia o outro. Mas se fosse uma vilã, um vilão da banda desenhada, filmes, o que tu quiseres, qual é que serias? Então, eu quando vi essa pergunta, obviamente que me vi logo projetada na coisa. Pronto. Eu não sou muito, eu adoro banda desenhada, mas gosto mais de banda desenhada assim sobre o mundo real, tipo Mouse, sobre a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Então não sou muito dos clássicos, mas eu conheço alguns vilões e alguns personagens que pensei, eu era uma excelente, vou dizer melange, uma excelente misturada de Diabo da Tasmânia. A jato, não é? Assim, por todo o lado, com muita pica, muita energia, mas não obrigatoriamente sempre muito boa. Mas um Diabo da Tasmânia vestida de Lara Croft, porque ainda assim o sexy é o sexy, e tank top preto, acho que é espetacular com o Diabo da Tasmânia. Eu fiquei logo a ver a cena, com um dedo no ar, assim espetado, a dizer, olha, mas é que, eu acho que seria assim um vilão do, mas é que, então ia assim com a mão, a rodar tipo Diabo da Tasmânia, impossível de aturar. Obviamente no meu tank top preto, para dar assim uma coisa, e pronta para dar uns, não é, para kick-ass os vilões ainda mais maus que eu, e com o meu dedo espetado, que seria a minha arma secreta, que apontava ao nariz a dizer, mas isto assim não estás a questionar o óbvio. Vamos lá questionar o óbvio. Seria assim um vilão. No fundo, eu sei que
Eu sei que nós conhecemos os dois uma pessoa muito válida, um ser humano fantástico, se bem que tu conheces muito melhor que eu, que é o Joel Faria, e qual tu já tens alguns trabalhos de colaboração. Portanto, Joel, se alguma vez ouvires este vídeo, faz favor de fazer um boneco com edit de Diabo da Tasmânia e top de Lara Croft, apontar com o dedo, por favor, porque certamente que irá ser uma imagem que irá ficar na memória coletiva de muita gente. Dito isto, e eu também, o Joel é meu amigo, eu vou já encaminhar isto a seguir. Joel, por favor, faz isto. Portanto, se ele não vir isto por alguma vez, eu vou fazer o favor de... Se alguém conhece o João Faria, vá já ler o João Faria, que senão eu vou ir vestir o Diabo da Tasmânia e meto-vos o nariz no dedo, o dedo no nariz. Agora vamos passar para uns tópicos mais sérios, mas às vezes o sério também tem piada, se é que eu adoro humor e acho que pensarmos às vezes nas coisas mais sérias também é uma forma de nos conhecermos melhor e de rirmos um bocadinho. Quem gostarias que fizesse o teu elogio fúnebre, o que é que gostarias que dissesse? Pronto, já me está a pôr morta. Olha, pronto, isso é muito giro, mas o Diabo da Tasmânia entendeste e vê-se, mas é contra o muro, morre e depois quê? Acho justo. Então, é aqui já o Diabo da Tasmânia de top que fazia assim com o dedo. Então, eu estive a pensar, quem é que eu gostava que fosse o meu elogio fúnebre? Primeiro, eu já tive uma ideia muito clara de como é que gostava que fosse a minha cerimónia de morte. Porque eu adoro o tema da morte, na verdade. É um tema que me diz muito. Acho que diz a maior parte das pessoas. Pode ser uma inevitabilidade, mas diz-me muito mesmo. E gosto muito, diz-me muito e gosto muito. Então eu estive a pensar, eu acho que gostava que fosse um filho, porque isso quereria dizer que me sobrevivia. Portanto, desde logo é uma coisa que, como mãe, te sossega um bocado a alma, não é? Dizendo, pronto, se o meu filho fizer o meu elogio fúnebre, pelo menos morto não está, está ótimo. E depois, estive a pensar que era fixe que fosse um filho que fosse capaz de falar de mim como um ser humano, não como uma mãezinha, não é? Mas um filho que tivesse vontade de falar de mim porque eu era a mãe dele, então ainda assim queria despedir-se dele de mim publicamente, portanto eu tinha sido uma mãe mais ou menos válida, porque se fosse um filho para quem eu não tivesse sido uma mãe válida, nem sequer estava no meu funeral, não é? Estava provavelmente a abrir umas garrafas de champanhe com os amigos. E que fosse capaz de falar da Edith, não como só como mãe, mas que fosse capaz de falar da Edith, o que é que a Edith fez, o que é que a Edith era, como pessoa. Então imagina assim uma coisa assim muito informal, muito relaxada, e que depois no fim, e olha, já que isto fica gravado, por acaso as pessoas que vão tomar conta de mim no fim não estiverem atinadas, vocês vão todos ao funeral dizer, mas não foi isso que a menina deixou no vídeo. Eu gostava, era, atenção que aí vem o dedo, que toda a gente tivesse post-its e que no fim se colassem post-its, estão a ver? No sítio onde estivesse lá, tipo, caixão não, provavelmente, mas onde tivesse assim lá os restos, as coisas. Tipo, com o que as pessoas achavam, mensagens, nada daquelas coisas de género, descansa em paz. Descansa em paz, nada. Eu vou morrer para descansar em paz. Fica a atazanar muita alma. Portanto, que deixassem assim uma mensagem fixe. Portanto, pronto, se algum dia algum de vocês vier ao meu funeral, faça o favor de trazer um bloco de post-its, muitas cores, para tornar a coisa mais leve. Se quem nos estiver a ouvir daqui a muitos anos e ver este vídeo assim meio... Eu fazia esse vídeo com duas pessoas divididas assim a meio do ecrã, coisa mais estranha. Pronto, este é o desejo da Edith, por favor cumprir. Não se esqueçam que é o desejo da moça da rapariga, não é do rapaz. Amanhã vai toda a gente para o funeral de Nuno Celeiro com post-it, não se enganem, que a família mata-me. Nem o visto onde Lara Croft com top preto e com pernas de Tasmania. Não é ele. Pegando nisso, já que estamos na onda da morte, o que é que acontece para ti depois da morte? Olha, eu gosto muito de imaginar que a coisa continua. Gosto mesmo, porque acho que era uma perda de tempo. O corpo, pronto, desta vida, não é? Esta vida que me é dada a viver desde 1980 até agora, pronto, é a vida daqui, não é? Mas eu tenho muita sensação de que alguma coisa continua. O que não sei, como não sei, e provavelmente não será a Edith, será a cena lá que a Edith transportou, ou que transportou a Edith. Mas tenho muito esta sensação de que algum sentido tem que haver para além desta existência finita e às vezes é tão pequenina, não é? Aqueles bebés que nascem e morrem logo a seguir. Tem que haver alguma coisa a seguir. Então tenho muito essa sensação. Acho que talvez por isso é que eu tenha tanta paz com a morte, porque é o fim desta existência, deste humano com este corpo, não é? Com estas aventuras que viveu. Mas talvez haja mais qualquer coisa que continue
e que continua a evoluir, ou que volta cá na forma de cão, ou de pedra, ou de resto de toco, não sei. Ou de vela, qual é a vela com o cheiro a tua vela preferida Taurina. com cheiro? Exatamente, ou com vela com cheiro. Também não dura muito, mas pronto, é agradável. Mas definitivamente não acho que a quantidade de finitude que a gente tenha nos defina. É sério, prefiro morrer aos 40, assim, em formaça, do que aos 60 de carepa e esteja a não pensar. Portanto, está tudo. Mas se fores um animal que dura um dia, é chato. Não, mas se for um animal que venha cá fazer coisas... Olha, se for uma borboleta, estás a ver? Faço muito mais do que lagartas que vivem aí a arrastar-se não sei quantos meses. Enfim. Bom. Está pensadora, aquela acrescentou, aquela definiu no início. É este tipo de pensação. Mas muita malta já não acredita quando fizeres nenhuma descrição dos próximos convidados. Sim, exatamente. Nesta altura de ser este tipo, no final não estava na cabeça. Estes convidados era suposto ser. Bem, ainda bem que assim é, porque a ideia também é que a gente fale livremente. Eu sei que é uma altura complicada para muita gente, mas se calhar nunca tanto como agora nós tivemos a oportunidade de falar com pessoas que de outra maneira não falaríamos. E nós temos sempre tendência a ver o negativo, estamos confinados, etc., mas também temos tempo para pensar, não é? O problema é o que é que as pessoas fazem com o tempo, mas isso dava outro vídeo. Edith, qual a frase que não foste tu a escrever que gostarias de ter sido tu a escrever? Boa. Ou a dizer, pode ser a escrever, a dizer num filme aquela frase que tu dizes. Tcharam! Eu fiquei a pensar muito nessa coisa, porque vem-me sempre aquelas frases assim profundas e de mudança de vida, não é? E na verdade eu acho que eu gosto muito daquelas personagens altamente densas e aquelas pessoas que deixaram ideias que são, sei lá, que vai muito além da ideia cognitiva, mas que apela mesmo àquele pedacinho de alma que tu ainda não despertaste, ou aquela corda que ainda não foi capaz de saltar, de fazer pulinho. E há uma frase do Rilke, que eu tenho aqui no quarto, afixada na parede, há uns 4 anos. Uma vez eu fui à livraria, ao stand da Flaneur, da livraria Flaneur, na Feira do Livro, e eles tinham isto afixado na parede do stand deles, com uma árvorezinha pequenina, colada, e eu pedi-lhes esta frase. E desde então colei-a na parede do quarto, e eu que sou toda de janá, mas tenho que simular, porque é mais bonito. Ali está em papel, tal como ela trouxe. Mas aquela frase está todos os dias à minha frente e faz-me sentido e faz-me sentir. É uma poesia muito curtinha do Rilke, do José Maria, eu não sei, nunca sei como é que o senhor se chama, do Rainer Maria Rilke, como é que aquele nome assim, não é? Se diz em português, pronto. Mas é o Rilke que diz, entrega sempre a tua beleza, sem cálculos, sem palavras, calas-te e ela diz por ti, eu sou. E com 1000 sentidos chega finalmente a cada um. E esta para mim é a frase de quando tu não tens que falar, quando não é preciso que tu digas coisas e quando as coisas ainda assim chegam, aí estava tudo dito, aí estava tudo encerrado. E para mim é assim uma espécie de barómetro emocional. Quando eu olho para essa frase e ela me ressoa, eu estou no sentido certo. E às vezes saio do quarto, olho para ela e digo, nem percebo metade das palavras que este senhor escreveu. E aí percebo que eu não estou num bom lugar de mim. E como já vão há alguns anos com esta frase escrita, para mim é assim um bom barômetro. Acho que é a inutilidade do dizer muito, não é? Acho que é isso. É engraçado, de facto, aquilo que estás a dizer, as frases, consoante a disposição com que nós as lemos, há frases e há parágrafos, há textos, conforme a disposição que nós lermos, às vezes são totalmente indecifráveis e noutras parece assim uma coisa fluida. Já agora aproveito para dizer que estás perdoada de todos os nomes que possas dizer, porque tu consegues dizer o nome do senhor do livro Flow. Que é o Chick Send Me High. Pronto, já está, okay. por isso é que ele chama intelectual. Foi a primeira pessoa que eu vi a dizê-lo, porque eu tenho esse livro, li-o, adorei-o, mas demorei 10 minutos a tentar dizer, não, deixa. Não dá, não. Passa para a frente. Nunca se esteve com o senhor. Ele chama-se Mihai Chick Send Me High. Mas isso tem um truque muito fácil para aprender. Já agora fica aqui, não é? Porque isto não pode ser só jabardice. Que é, ele explica que é chick, como chicken, send, do passado do verbo send, me, high. Então é basicamente a galinha disse-me adeus. Chick sent me high. Chick sent me high.
Fabuloso. Portanto, a partir de agora, lá espetacular. está, tu dizes, estive a ler o flow do Csikszentmihalyi e parece-me que, pronto, já está, intelectual, pensador. É assim que a gente consegue os títulos. Muito bom, já ganhei e vou fazer esse jogo com toda a gente que conheço, vou pôr o livro a dizer, diz o nome dele, que é para depois fazer grandes vídeos disso e dizer, não, Csikszentmihalyi. Lá está. Nuno Soleiro, esse grande intelectual da parada portuguesa. Exatamente, porque consegue dizer o nome daquele senhor. Edith, vamos pegar em Prémio Nobel e tu dizes, mas porquê que vem a pergunta do Prémio Nobel? Não sei, apeteceu-me. Se tu pudesses criar um Prémio Nobel que ainda não existe, portanto, esquece lá a literatura e a medicina e a economia, essas coisas todas, em que área que seria e quem é que seria o primeiro premiado que tu gostavas de atribuir o Prémio Nobel? Não faço a mínima ideia. Essa foi uma das perguntas que eu não escolhi porque pensei e disse, sei lá, é que não faço a mínima ideia. Não escolheste esta? E pá, isto está mesmo... Não, mas não faz mal. Eu disse que tu me podias encalacrar à vontade em qualquer momento. Portanto, go all the way. Eu acho que... Eu não escolhi essa porque... Mas sabes mais ou menos a área? Não esquece a pessoa. Sabes mais ou menos uma área que achavas que deveria ser destacada e que não é? Sim, eu acho que era uma espécie... Há o Prémio Nobel da Paz, não é? Tem muito a ver com essa bondade e essas coisas todas. Mas eu acho que podia haver uma coisa assim também. Pronto, às vezes também penso forte e largamente no Prémio Nobel de qualquer comida. Às vezes fica a pensar, quando Deus criou a aveia, tipo, devia ter ganho o Prémio Nobel da Criação Alimentar, porque a aveia é caneco. Eu acho que não é assim muito original e acho que estou a correr o risco de ser altamente na teia. Portanto, acho que além do Prémio Nobel da Criação da Aveia, eu acho que era assim o Prémio Nobel do Bom Coração. Daquela malta que porque a paz tem muito a ver com fomentar uma espécie de entendimento coletivo e que eu acho que é extremamente válido. Mas depois há assim aquele Prémio Nobel do Bom Coração, que é aquelas pessoas que ganham, essas pessoas que ganham um Prémio Nobel e que são pessoas que estão muito desaparecidas ou muito invisíveis, não é? Aquelas pessoas que se dão a causas e a atos até individuais, nem tem que ser a causas, eu acho que até às vezes é mais nobre essa dádiva individual. Mas acho que estas pessoas deviam ter um Nobel, mas assim um Nobel muito discreto, ninguém as chamava a palcos, ninguém as punha em evidência, era assim uma espécie de passar por alguém que faz o bem na rua e fazer-lhe um. Isto é um prémio Nobel, não é? Não dá dinheiro nem dá distinção, mas é um vazio, eu vejo-te, não é? Obrigada por fazeres o bem. Seria isso. Isto é como da maneira como a psicóloga consegue dar a volta a uma resposta que não era suposto ser feita, mas que foi feita porque eu pensava que ela tinha pensar nada. E de facto eu tinha dito, tu podes ir assim, faz as perguntas que tu quiseres e eu tento na altura, e é um bocado isso. Eu às vezes eu acho que divido muitas coisas entre o coração e a cabeça, não é? Há perguntas que te fazem que tens que pensar nelas, não é? E há perguntas que te fazem e tu tens sempre uma opinião sobre as coisas, não é? Quanto mais não seja bem a opinião do sentir. Portanto, se não souberes na tua cabeça, pergunta ao sentir e ele diz qualquer coisa. Pronto, então esta foi do sentir, não foi da minha cabeça. Na tua carreira, que eu não sei qual é a carreira que eu vou perguntar, porque tens várias carreiras dentro de uma carreira, não é? Mas escolhe uma. Qual foi a pessoa que mais te influenciou? E estou a falar a nível profissional, porque há muita gente depois, a pessoa X foi assim, não, nível profissional. E já agora em que parte da carreira, porque tens vários. Boa. Então, eu acho que na minha carreira de dançarina de pole dance, a pessoa que mais... Estou a brincar. Isto é aquela parte em que as pessoas que não estavam a achar piada nenhuma depois espera, tipo, peraí, a moça fez pole dance? Peraí. Estou a brincar, lamento, não. Desculpem. Continua na mesma ideia. Joel Faria, não esquecer de fazer uma ilustração de... Edita a fazer pole dance. Até porque isso vai ajudar fortemente o elogio fúnebre que eu vi me faça. Vai logo começar bem. A minha mãe, nos tempos em que... Ok, vamos lá. Tornar a coisa séria. A pergunta mesmo antes de eu falar... Quem te influenciou e excetuando o pole dance... Isto era só para recentrar as pessoas, não é? Que estiveram a ver, tipo, pronto, agora com o pole dance meteu-se tudo aqui ao barulho. E há muita gente até, claro, pole dance, a ver o que é que a gente está a falar. Ou edit pole dance, não é? É para melhor não, porque sei lá o que é que anda na net. Não façam isso, deixem lá. E se encontrarem é uma montagem, eu nunca fiz nada. Exatamente. Bem, eu acho que a resposta séria a isso
calma, essa coisa muito séria. Sobretudo, sei lá, eu não sou assim muito. Eu nunca tive mentores, assim, um mentor que fosse uma pessoa que me acompanhasse durante algum tempo, e sempre tive muita falta disso. Andei sempre muito à procura. Durante uma fase da minha vida, andava muito à procura de alguém que me guia, assim, mas papá, aquela figura, o papá que me guia na profissão. E sinto que andei muito à procura disso. E nunca tive assim uma figura muito prolongada que tivesse isso. Mas tive um grande amigo, isto é a versão light, porque na verdade nós enrolamos e andamos assim, tivemos uma relação amorosa durante uns tempos. Era um menino indiano, um menino mais velho um bocadinho que eu, e nós conhecemos nos Estados Unidos num congresso onde eu tinha ido e eu fui aceito nesse congresso. Eu ainda não tinha a Thinking Big, isto foi anterior a 2011, e fui a esse congresso porque mandei um abstract, estava num dia qualquer a fazer um scroll down no Google sobre creativity, porque uma das minhas carreiras é trabalhar muito na área da criatividade. E vi uma call para um congresso qualquer nos Estados Unidos e disse, que giro, é tão engraçado. Sendo que eu, nada dos Estados Unidos, zero, viagens grandes, zero, não é nada. E o meu inglês é assim, aquele que a gente safa-se, mas não é assim. E disse, eu vou tentar, nunca fiz um abstract em inglês. Então fiz, não é? Eu meti-me lá na página, mandei o abstract, nem revi, mais ridícula, nem revi, nem pus no Google para ver se aquilo estava bem escrito. E passado um mês e meio, recebi um e-mail a dizer que tinha sido aceito. Eu falei, caneco, eu estava a brincar. Sabe quando dizes, quem é que quer vir, não sei o quê? Eu quero, então podes vir. Não, estava a brincar, não queria nada, era só para ver se o meu lado. E fui. E correu muito bem, foi a minha primeira apresentação em inglês, eu ia morta de medo no avião a preparar tudo, sempre que eu preparo tudo na última hora, mas graças. E depois lá conheci este moço e descobrimos os dois que vivíamos em Barcelona. E eu lembro perfeitamente que eu estava assim numa fase ainda meio perdida, meio de... Eu sempre soube que queria fazer coisas que tocassem o mundo, que fizessem a diferença. Não fossem coisas para o meu umbigo e que fossem coisas maiores do que eu. Não tinha a ver com fazer o bem, não é? Porque senão para isso tinha ido para a madre e não tinha grande jeito. Até como eu vinho, não tinha grande jeito. Mas sabia que queria fazer qualquer coisa de impacto, qualquer coisa de... Não era tanto o impacto, era qualquer coisa que colaborasse para algo maior que eu. E esta pessoa disse-me sempre... Deu-me um grande impulso, nós conhecemos e ele adorava, ele dizia que gostava muito em mim, era a minha spark, era a minha, aquela chama, só que me faltava imensa estrutura. Eu tinha lido muito pouco, ele começou a perceber, mas então estas áreas em que trabalhas, já deves ter lido não sei quem, não sei o quê, tipo, não. Então, mas já deves ter, não. Tipo, tenho ideias, não chega, tipo, não chega a minha cara. E uma das coisas que ele me incentivou foi juntar-me aos melhores. Juntar-me intelectualmente aos melhores, juntar-me... Eu sempre me juntei aos bons e aos melhores em termos de coração, ou seja, é uma empatia natural. Eu tenho um amigo meu brasileiro que eu adoro, o Miguel Nissambano, que disse, Mana, você tem talento para garimpar pessoas boas. E, efetivamente, é um talentaço, ou seja, eu vejo uma pessoa boa e digo, anda cá tomar café comigo e comer o bolinho, anda, opa! Mas faltava-me encontrar gente que pensasse e que me fizesse, não é? Que me fizesse chegar longe, que me fizesse refletir, que me fizesse questionar que aquilo que eu sabia era bom, mas que tinha next level e next level e next level. E então, para mim, foi um grande pontapé no rabo, foi perceber que eu era uma naba em muita coisa, não tinha lido nem me tinha informado de muita coisa, e que podia ser boa, naturalmente boa a fazer coisas, não é? Era boa a falar com pessoas e a ter ideias e a lançar, que era muito bom, nisso não tirava, mas se eu quisesse chegar longe em mim própria, tinha que me pôr, aquela frase clichê, não é? Pôr-se aos ombros de gigantes. Eu nem sabia que gigantes existiam, não é? Tipo, o quê? E foi assim uma boa dose de humildade, de fazer-me pesquisar, fazer-me ler, fazer-me aprofundar e começar a comprar livros intelectuais em vez de ser só cenas. É isso. Foi mesmo, influenciou-te mesmo, porque conseguiste fazer aqui uma descrição bastante rica do seu papel e levaste-nos provavelmente muitos de nós, os poucos que ainda sobraram até este período, neste momento ainda estão a ver a questão do pole dance, mas levaste-nos, transportaste-nos para essa fase da tua vida. Muito bem. A ideia foi uma boa maneira de homenageares essa pessoa. É que a ideia não é tanto falar de mim e da minha vida, é mais dizer, olha, não se esqueçam que, não é? Quando a gente partilha coisas nossas, é um bocado com essa ideia, pelo menos, de a gente até pode ser muito bom a fazer coisas, mas não é? Há quem faça melhor e que já tenha feito atrás, pode ser, pronto, lá está, o primeiro passo da criatividade, não é? Process, não, como é que é o step number 1 from creativity, no meu curso online,
é informação, não é? A gente tem que ver o que é que já foi feito, Sim, só é assim verdade. é que a gente pode evoluir. E eu essa parte estava completamente nula, portanto, se vocês são bons no que fazem, moupa da perna a ver o que é que mais se faz por aí. Não Tá, estejam à olha, espera de ter inventado a roda, não é? Muitas rodas já é estão isso, inventadas. é isso. Edith, sendo que tu és uma viajantezinha, neste momento podes viajar entre as quatro paredes e pela internet e por um conjunto de ideias que fisicamente não podem sair muito dessas quatro paredes, mas certamente, e quem te acompanha, isto foi já agora gravado na Sexta-feira Santa, portanto, a Edith nas últimas semanas também tem lançado cá para fora algumas coisas que tinha na gaveta, mas fala-nos um bocadinho daquilo que estás a tirar na gaveta para aproveitar esta fase e como é que surgiu essa oportunidade de dizer assim, epá, que sali, estou aqui em casa, pá, não vou parar, vou tirar isto da gaveta. Eu acho que uma das coisas muito boas primeiro o confinamento não tem sido de todo castrador para mim, e essa pergunta tua vem-me levar a muitos lugares, sabes? Quando perguntaste, pois, tu que eras definida pelas viagens, agora que não podes viajar, quem és, não é? A pergunta não era exatamente esta, mas esta foi a Mas pergunta que era o fiz. objetivo da pergunta. E foi um bocado isso, sabes? Pôs-me muito a pensar e eu tenho uma amiga com quem me correspondo por e-mail, que é uma espécie de... Não é alter ego, nós somos completamente diferentes, mas é uma pessoa... Eu costumo dizer que se ela morrer, eu um dia deixo de existir, porque é a pessoa com quem eu consigo existir através da descrição dos estados e a narração dos estados vários em que vou passando. E que me permite também evoluir intelectualmente a esse aspecto. E eu dizia-lhe, pois olha, fizeram-me esta pergunta há pouco tempo, não é? De quem é que tu és quando não viajas? E comecei a pensar que outras coisas é que me definiam. E aqui há tempos eu fiz uma entrevista pública no Facebook que era, vamos fazer perguntas uns aos outros, vamos manter-nos vivos a fazer perguntas uns aos outros, pomos uma fotografia nossa e dizemos, pá, façam perguntas, não é? Aproveitemos para conhecer-nos, e para desenvolver uma coisa que para mim é super importante, que é curiosidade, não é? Curiosidade sobre o outro, ir ao encontro do outro, querer saber, não faz mal, não é curiosidade. Curiosidade não mata gatos, eu acho que o que mata gatos é a gente ficar em casa à espera que o gato nos caia em cima, não é? É ridículo, a menos que a gente tenha um vizinho louco no quinto andar. Mas eu acho que mas eu acho que é mesmo importante esta história de gente perceber o que é que nos define. Então, nesta história das entrevistas, uma amiga minha que disse, olha, tu que também és tão definida por cafés, não é? E define-se por tomar o seu café da manhã a escrever e a observar o lá fora e o mexer do mundo e a sentir o mundo. Agora que não podes ver nada, minha filha, nem tomar café lá fora, o que é que raio de sobra? Eu fiquei a pensar, pois, é que eu realmente sentia-me um bocado definida por isso, não é? Eram as viagens que me permitiam mundos de fora e maneiras diferentes de estar. E não estou a falar de viagens, eu nunca fui ao Japão, nunca fui à Argentina, não sou assim muito viajada no sentido de muito culta. Nada. Eu vou muitas vezes a muitos lados pequeninos. Claro. Mas este movimento é-me realmente, ou eu achava que era-me fundamental. E esta história dos cafés também é uma viagem concentrada na cidade, não é? Uma viagem que tu sais da tua casa-mundo e vais para outros mundos, não é? E vês os senhores que entram e os senhores que passam e a freira que apanha as folhinhas que estão a cair das árvores de outonais e é tudo beleza a entrar. E isso realmente nutria muito. E outra coisa que me nutria muito era estar com outros, era criar, não é? Eu sou criadora de 500 encontros criativos nas cidades onde passo. Eu mal falava francês e encontrei ali rencontre créatif, eu disse e agora não há encontros criativos, quer dizer, a menos que seja assim por internet. Fiquei a pensar muito nisso e a verdade é que eu acho que este confinamento forçado me levou, desde o dia 1, me provocou zero angústia e me levou foi a perceber que aos 39 anos e uns meses eu tinha encontrado uma casa-mundo de dentro que me nutria e que fazia com que eu não necessitasse de rigorosamente nada que estava lá fora. E a sensação que eu tenho é benditas viagens que eu fiz, bendita gente que eu encontrei, benditas coisas que eu vi lá fora, porque agora está tudo cá. Então agora, quando preciso mesmo assim de uma referência exterior, leio um livro, alguma coisa que me fez pensar em alguma coisa, ou alguma coisa que me fez sentir, mas que no fundo o material todo acumulado já está em casa. Claro. E agora está tudo bem. Portanto, eu acho que isto em termos de o que é que a Edith tira da gaveta? Eu acho que a Edith se tira da gaveta e é aquela sensação de, olha, não precisas de continuar à procura de muita coisa lá fora, porque no fundo está tudo cá dentro, não é? E depois, em termos, portanto, isto seria a resposta mais ampla. E depois, em termos de coisas mais concretas e projetos, eu também não pensei muito de, agora que tenho que estar em confinamento, o que é que eu vou fazer? É só, eu tenho um desejo e ponho em prática. Então as minhas coisas nunca saem muito perfeitas. Sei lá, eu tenho um curso online em que eu estou toda despenteada, mal maquilhada,
Eu não passei muito tempo a pensar como é que deveria ser a melhor luz e a melhor maquiagem. Eu fiz o curso online e no mês eu estava cá fora. Eu quis fazer um podcast e já andava com esta ideia de fazer um podcast, porque eu gosto muito de falar para aquela ideia de mastigar palavras. Sim. E fiz um podcast neste tempo aqui de confinamento. Está incrível? Claro que não está incrível. Está gravado com um telefonezinho a fazer olá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora o telefone nem sequer funciona. Vou gravar assim. Mas está feito. E eu tenho muito esta história de, se eu tenho uma urgência de, eu ponho em prática. Posso estar confinada, não estar confinada, é indiferente. Portanto, eu acho que neste momento não tenho, neste momento acho que não há assim grandes desejos de coisas que eu queira fazer. Quero continuar a escrever porque é vital para me sistematizar cá dentro. Mas de resto não tenho assim grandes desejos. Agora uma coisa eu sei é, confinada, não confinada, a mexer muito, a mexer pouco, à medida que for havendo aqui uma necessidade expressiva de qualquer ordem, ela é posta em prática. Pronto, esteja presa, não esteja presa, esteja a andar pelo mundo, esteja aqui, é indiferente. Fica aqui uma ótima mensagem para todos nós, porque todos nós estamos nesse patamar, não é? Todos nós estamos confinados a 4 paredes, uns mais paredes do que outros, e de facto, e também há outra mensagem que é muito salutar, é mais vale feito que perfeito. Nestes vídeos, o primeiro entrevistador é uma pessoa que está muito relacionada com o vídeo, disse-lhe, olha, na gravação os primeiros segundos foram cortados, e ele, mais vale feito que perfeito. Exatamente. De facto, se estamos à espera dessa coisa da fonte ideal e da luz e de eu ter o microfone perfeito e mais não sei, pá, esqueçam, não saímos da cepa torta. E esse se calhar é um dos maiores obstáculos, não à criatividade, mas mesmo a pessoa a tirar-se para a frente, que é, não, eu só vou quando o alinhamento da Lua e de Marte, não sei, pá, esquece. É isso. Isso não vai acontecer. É isso. A próxima pergunta, a Edith, como é óbvio, cumpriu as regras todas, era escolhe uma imagem da tua vida, e a Edith não escolheu uma, escolheu duas, porque, pá, já vai-te lá lixar, claro. Estás-me a fazer as perguntas e agora também te vou tramar. Eu vou fazer uma coisa que vai agradar a muitos espectadores, que é desaparecer de cena, e a Edith vai ficar com as duas imagens. Eu joguei que era recuperar uma imagem minha nua que encontraste na net. E pensei, não, isso não. Isto está a correr muito bem. E agora é suposto eu ficar com as minhas duas imagens ao lado e não te ouvir, porque isso é altamente embaraçoso. Já apareci outra vez, dá-me só um instante para eu... Estás-me a ouvir? Agora sim. Agora sim. Pode ser esta ou é melhor a outra? É indiferente. Pronto, então vamos a esta. Se quiseres por ordem cronológica, podes pôr primeiro a outra, que a outra também sou eu. Vem isto aqui a questão da realização em tempo real dá destas coisas. Está ótimo. Então vamos lá. Estás-me a conseguir ouvir? Estou, agora pronto. Sim. Então, esta imagem, diz-nos, conta-nos coisas. Eu tenho vontade de pôr perfil, peraí, porque eu acho que continua igual. Isto é o meu wishful thinking. Continua igual que eu tinha 5 anos, aos 39, não. Então, esta fotografia chama-se, atrás está a Estrela Edith, que era por causa da piada de Edith Estrela, imagino eu, e tinha outra desta série que se chamava A Edith e os Amendoins. Assim, são coisas muito profundas. Mas eu tinha 5 anos nesta fotografia, e quando tu me disseste, escolhe uma fotografia uma imagem, nem disseste uma fotografia, disseste uma imagem. Uma imagem. Para mim esta imagem é mesmo marcante, porque eu vejo aqui primeiro acho que a fotografia parece uma fotografia de uma, sei lá, podia ser tirada pelo Henri Cartier-Bresson, na boa, não é? Uma criança francesa sofisticada, quando na verdade foi tirada na Póvoa de Varzim, num café de esquina, por um fotógrafo chamado Danilo Guimarães, que é uma pessoa que eu nem sequer conheço, não sei porque ele está na minha história. Não tem propriamente uma memória afetiva, mas eu olho para esta pessoa retratada e digo, tanto mundo naquele olho. E eu acho que é isso, eu acho que escolho uma imagem que eu digo, é preciso ter olhos no mundo, não é? Não é olhos para o mundo, não é só para ver o mundo, mas é preciso ter um mundinho a rolar nos olhos. E acho que se há coisa que eu gostava de não perder era este olhar, ou pelo menos não gostava de perder de vista este olhar, isto é assim a piada para mostrar que a gente pode falar em pole dance, mas também é. Mas não gostava de perder de vista este olhar de, mantém tudo em ti, não é? Mantém os sonhos todos vivos em ti e este brilho. E é esta, a Edith de 5 anos. Brutal, na Póvoa de Varzim.
Está aqui uma imagem, de facto, parece assim tirada em Paris de France, não é? Não é? Não, foi no Café Ultramar ali da esquina. Esta imagem não tem a pole, não é? Não, aqui já tínhamos saído da pole. Esta imagem escolhia porque conta muita história. E esta imagem é no dia em que eu dei à luz, ou seja, no dia anterior, no dia em que começou o parto, no dia anterior a eu ter dado à luz. Eu estou grávida de 42 semanas neste dia, como se nota pela barriga que quase me faz desequilibrar. E estou a dançar a música nesta fase da dança, a música está completamente louca e acelerada, e eu estou a dançar com esta barrigona. Este é o meu companheirão, o Jeremy, e estamos no sítio onde nos conhecemos. Eu dava aulas de dança, e ele foi uma das minhas aulas de dança, depois ficou na minha vida, e estou numa altura em que eu estava a tentar dar à luz há uma semana já, assim, deadline, e eu tinha recusado a indução de parto, porque estava, o meu filho ia nascer quando ele quisesse nascer, não era quando os médicos quisessem que ele nascesse. E ele nasceu depois desta dança. Ou seja, o parto foi induzido da maneira que foi, não sei, quase da maneira que foi feito, não é? E para mim isto diz muito por várias coisas. Primeiro porque acho a imagem potente de me relembrar de tudo o que é possível nós fazermos, mesmo com certas condicionantes, não é? Aqui tenho uma barriga de 42 semanas e continuo a dançar. E para mim é um reminder de cada vez que eu digo, estou tão cansada, agora não vou pôr a ler. Cachopa, dançaste violentamente com 42 semanas de gravidez e não podes ler porque estás cansada, não é? E é um reminder de tudo o que nós podemos chegar a fazer. Não importa a condição, não importa a forma. É um reminder da beleza também. Eu acho que se não houver beleza... Há uma frase, aquela frase do Dostoiévski, não é? A beleza salvará o mundo, para mim é uma coisa que me diz mesmo muito. E depois é uma coisa também de questionar o óbvio, não é? A mim diziam-me que eu não podia, que 42 semanas já era arriscado estar grávida, eu estava morta de medo de tudo que podia acontecer por estar a arriscar, não é? Ir contra o proforma e o protocolar. E seguindo o meu corpo e a minha grande... Eu sempre respeitei muito a audição do corpo, também porque fui bem aconselhada nisso, não é? Não porque sou meio iluminada, não é? Mas eu era seguida por um parteiro holandês que me dizia: ouve o teu corpo, no momento em que te sentires que estás bem, estás bem. E eu acho que isto foi sempre muito importante, e é outra das mensagens que esta fotografia me diz é: se o teu corpo diz tu podes, tu podes. E a verdade é que, respeitando o corpo, tudo chegou a bom termo de uma maneira suave, e que neste momento me é permitido contar uma história, e permitir contar a história ao bebê que nasceu no dia a seguir a isto. Dizer-lhe: tu nasces da beleza, não nasces de um protocolo, não nasces de regras impostas fora, tu nasces de uma mãe que o ouviu e de um pai que respeitou e ouviu. Então são assim uma série, ou seja, esta imagem é um photoframe, nem sequer é uma fotografia, era um videozinho com um telemóvel manhoso que alguém fez porque achou piada que estava uma grávida a dançar no estúdio. E é um reminder de tudo o que pode conter quando nós acreditamos. Seja acreditar nos não protocolos, seja acreditar no corpo, seja acreditar na beleza, seja acreditar nos impossíveis. É isso, é acreditar. Bom, e a seguir à pole, malta ficou bastante mais séria. Estou a partir dos 34 minutos, isto virou o bico ao prego. Mas fantástico, mais uma vez. Só é pena que a malta já me tenha chegado cá, porque perdemos metade da audiência que está noutras páginas agora. Edith, estamos mesmo quase a acabar. Não parece, mas já passou quase uma hora de gravação, que eu estou aqui a olhar para o cronómetro, que passou a voar. Falta apenas uma das perguntas por agora, porque depois a gente vai estar na palheta mais uns minutinhos em offline. Qual a pergunta que nunca te fizeram e que gostavas de responder? Olha, eu tenho muito clara, e também é de cabeça, mas é muito de coração, que é: eu gostava que as pessoas... o que eu decidi é: eu não a vou responder porque ela não foi feita com o interesse... Não é? Ela não partiu de ti, não partiu de um interesse teu, mas tem muito rosto em falar sobre... Que é: eu gostava que me perguntassem mais sobre as coisas que me doeram, sobre o que me custou na vida, sobre a porcaria toda que a gente tem que gerir. Porque eu sou uma bem disposta e sou... As pessoas definem-me normalmente como positiva, e eu tenho este lado muito positivo, obviamente, e sou realmente... Acho que tenho a grande sorte de ter nascido com luz cá dentro, então não é um mérito, é uma sorte, pronto. Mas tenho muitos lados que são uma seca e que doeram imenso, e acho que parte do que eu sou vieram de dores horríveis que eu passei.
não é? Como a maior parte de nós passamos, não é? Claro que sim. E dores horríveis que podem vir desde coisas de criança, não é? De pais, de mães, de educação, podem vir de perda de gente. E, aliás, vem de tudo isto, não é? Vem de perder gente que se gostava, vem de se sentir perdido numa cidade, a viver numa cidade diferente, vem de tudo, de dinheiro, ou seja, todas aquelas coisas que a gente realmente associa, não é? Aquelas falhas ou aqueles medos de vida, não é? Eu tenho um bocadinho de cada um deles, como a maior parte das pessoas, não é? Não conheço gente com infâncias 100% felizes e com relações 100% felizes. E no fundo, eu acho que sou o que sou e tenho tanta confiança sempre em sair de tudo e tenho tanta confiança e tanto gosto pela... Eu até ia dizer gosto pela dor, mas não é tanto gosto pela dor. Eu prezo e honro muito a dor, porque ela levou-me a muitos lugares. Não é? Então, acho que gostava que isso fosse encarado, não é? Que as pessoas dissessem, olha, conta-nos 4 coisas que te doeram assim, como um cão mesmo, que te fizeram chorar muito, que te deixaram mesmo a passar assim grandes apertos, lugares onde achavas que não ias sair. Há um livro da Pema Chodron, que é uma monja budista, que se chama Os Lugares que Nos Assustam. E eu acho que isso é um lugar de honrar. E mesmo alguém que trabalha na área da psicologia positiva, que é otimista, que é pimpona, pá, já passou por muita coisa. E é essa muita coisa que nos traz aqui. Não é? E depois, quando nós conseguimos continuar com luz, depois de toda a negritude que por onde se possa passar, acho que isso é uma mensagem de esperança que vale a pena explorar. Não é? Então, às vezes podíamos não ter tanto pudor e tanto medo de, não vou perguntar porque é chato. Olha, é chato, coça, faz a moça falar, não é? Faz a moça falar. Se calhar não tem histórias boas para contar. Não devíamos ter medo de falar do que nos dói. E eu gostava que me perguntasse, a mim em concreto, mas gostava que se falasse mais sobre isso, de o que é que te dói, o que é que te doeu assim muito. Ponha a chorar, se for preciso, mas que depois a gente diga coisas lindas daí. É isso. Portanto, acho que estou tramada na próxima entrevista. Na próxima entrevista, o próximo entrevistador vai ser a matar. Não serei eu, provavelmente, mas será a matar. E eu concordo contigo. Eu sou a soma dos falhanços que tive, não é? Portanto, não só porque até chegar a uma... Eu não acredito na vitória à primeira. Não acredito. Acho que quando as empresas dizem, tenho uma ideia e vamos fazer e vamos levar a cabo, falhámos muitas vezes. Falhámos no pensamento, falhámos imensas vezes. E eu estou no Porto porque houve uma conjuntura que me fez com que saísse de Lisboa para o Porto por uma falha que tive. E tive que vir para o Porto, em termos profissionais. E estou muito bem. Agora já não voltaria para Lisboa. Mas foi uma falha. Foi um erro que eu fiz na altura. E como as outras coisas todas, a gente quando tem X relações e chega a que está agora, foi por falhas. É isso. É isso. Portanto, e agora estamos bem e dizer assim, ok, e estás bem porque deste bem nas outras vezes? Não, estou bem porque me dei mal das outras vezes. Aleluia, ainda bem, é isso. E portanto, nós esquecemos disso e estamos numa altura, e permite-me que de facto as pessoas estão a errar genuinamente muito e é normal. Mais uma vez, isto é uma altura de confinamento que eu imagino que na humanidade não se tenha passado com este grau de partilha e de dor e partilha de incerteza, porque nós nunca tivemos uma situação destas. Não é que a pandemia seja pior que as outras, mas é que nós agora estamos a vê-la em direto, não é? Pois. E, portanto, nós vamos ser o resultado das nossas falhas de agora. Portanto, os que vão conseguir, os que vão falhar, os que vão abrir empresas, os que vão fechar empresas, que a família vai ficar mais forte, que a família vai ser por causa das falhas de agora. Porque daqui o Jim Morrison dizia que daqui ninguém sai vivo, e daqui ninguém vai acertar todas também. Portanto, é uma boa... Agora, percebes que eu também te conheço pouquíssimo para começar aqui a partir loiça a dizer assim, ora, Edito, vamos lá ver 5 coisas que tenham sido horríveis. Não parece. Que morreu na vida? E numa sexta-feira santa, eu não sou crente, mas era um bocadinho abuso, não é? Pegando na história do senhor que ficou na cruz, o dia que vamos... não parece. Talvez numa próxima, talvez no Edit parte 2. Olha, vamos nos despedir da gravação, porque nós vamos continuar a palheta mais uns minutos, mas vamos despedir da gravação, esperando que os sobreviventes que chegaram até este minuto não tenham chegado cá porque fizeram fast forward até aqui a ver como é que acabava e que tenham acompanhado alguma coisa, porque há muita coisa de editores que certamente ficará na memória das pessoas que assistem a este vídeo, seja agora, seja para a semana, seja daqui a muitas semanas.
Pá, foi divertidíssimo, vou-te já dizer, foi divertidíssimo. Ainda bem, não É um desafio para o entrevistador, também é tudo, porque o entrevistador tem pouquíssimo disto, mas foi giríssimo, foi aquilo que eu estava à espera. E estou certo que para as pessoas também foi a Edith no seu melhor. Eu não conheci a Edith no seu pior, mas foi certamente a Ainda Edith bem. no seu melhor. E Joel, fica aí, Edith, Paul, com a cena do Top Preto e os pernas do Ted, tá? Portanto, E podemos fazer só dizer que quem por acaso só chegou aqui fazendo fast forward, que perdeu a parte do pole dance da Edith, porque assim a moda de pole dance da Edith. E vai ver para trás. É mais ou menos entre o minuto 30 e o minuto 40, ok? Porque é para não vos dizer qual é o minuto concreto, mas vão lá que vale a pena. A Edith tem umas imagens e falou sobre pole dance. Pode não estar relacionado a uma coisa, mas isto é marketing, tá? Edith, mais uma vez obrigado. E para aqueles que nos seguem, eu vou desejar uma boa Páscoa à Edith, mas esta entrevista já vai passar depois, mas muito, muito obrigado. E muito obrigado também a você e a vocês que estiveram aí, que assistiram até ao fim, e vemos-nos numa próxima. Muito obrigada, Nuno. E beijos a toda a gente. E parabéns se chegaram aqui. Continua o bom trabalho, Nuno, e a pensar, e a fazer pensar. Obrigada. Obrigado.